Buenos dias para você, meu querido aluno do primeirão. Hoje a gente vai ter uma aula sobre empirismo e contratualismo, tá? Filosófica. Vale lembrar que essa aula já foi começada pelo Meet, quando eu comecei a aula sobre empirismo, mas que ela vai ser agora, de fato, executada até seu fim. A gente já sabe que a filosofia empirista valoriza muito mais a prática do que só a razão. Então é aquela coisa da ética aristotélica, né? Que você só consegue, de fato, ter uma ideia aplicável quando ela é praticável, né? Então, nesse sentido, vale muito mais para a filosofia empirista a capacidade que a gente tem de pôr em prática uma idealização do que a própria idealização em si, né? Diferente da racionalista, que tira da prática as suas teorias, aqui a gente não vai tirar da prática as teorias. E quando eu digo isso, é no experimento, né? Que o Descartes fazia dentre as suas meditações, os experimentos matemáticos que ele executava, era dali que ele tirava as suas próprias teorias, certo? Aqui não, aqui a gente não vai ter uma relação somente de olhar para a prática como um objeto de estudo da teoria científica, né? Mas de olhar para a prática como a própria ciência, como a própria execução da ciência, certo? E aí eu vou dar um exemplo bem clássico aí, que é, basicamente, quando um jogador de futebol chuta uma bola lá pro gol, ele sabe fazer aquela curva de 90 graus ou de 30 graus com a bola que vai atingir o gol, que vai desviar do goleiro e atingir o gol. Isso, para os empiristas, é um conhecimento científico, uma vez que, quer queira ou não, esses jogadores acabam atingindo um nível de inteligência corporal muito grande para conseguir fazer isso, né? Então, aqui, a filosofia está dizendo o seguinte, que eles não estão negando a lógica, eles não estão negando os experimentos e a lógica científica. Eles estão dizendo que o conhecimento filosófico humano é muito mais amplo que isso, né? Que um artista que consegue reproduzir a realidade dentro do seu quadro, ele pode sim ser considerado uma pessoa com um grande conhecimento matemático, uma vez que aquelas formas geométricas que ele enxerga de forma sensível, que fazem ele conseguir reproduzir artisticamente através da prática da pintura e do desenho, né? Então, aqui, a razão inata não é mais considerada algo que vem com a nascença, e sim algo que se constrói. Nesse sentido, o empirismo trouxe uma nova concepção de mundo, porque quer queira ou não, as pessoas acreditavam que pessoas que cometiam atos de banditismo, marginalidade, eram pessoas que nasciam marginais. E aqui o empirismo está falando que não, que é a prática da pessoa que muitas vezes leva ela àquele tipo de ação. E quando eu digo isso, é lógico, o comportamento de um ser humano é influenciado pelo ambiente que ele está, pela maneira que ele foi estimulado. A filosofia empirista ela é muito importante, principalmente para segmentos da filosofia e da medicina, como a psicanálise, por exemplo, né? Porque quer queira ou não, se você pegar o caso da psicanálise comportamental, eles vão entender o comportamento de um indivíduo não só pelas coisas que ele faz, né, que é importante, ou pelo que ele pensa sobre o que ele faz, que também é importante, mas principalmente aqui no caso, meus queridos, também pelo ambiente que ele cresceu, né? Então, se a pessoa cresceu num ambiente muito repressor, muito controlador, é automático que ela vai ter um comportamento reprimido, que ela vai se atrair por pessoas que vão tentar controlar a vida dela, que ela se sente em constante pressão, né? E dentre outras coisas. Então, nesse sentido, dar importância para os nossos sentidos no sentido aristotélico, eu sei que essa frase ficou meio estranha, mas quando o Aristóteles fala como a gente é estimulado pelos sentidos, como o ambiente que nós estamos estimula o nosso pensamento, como o nosso olhar, o cheiro, a forma, o gosto, são coisas que influenciam demais na nossa vida, na nossa classificação, né, de como a gente encara as coisas. E por que eu falo isso? Porque mesmo quando você vai falar de uma situação chata, embaraçosa, né, você está usando elementos e palavras que têm a ver com os nossos sentidos. Por que embaraçosa? Porque o embaraçado é uma coisa que está toda enosada, que não, parece que é um nó que não se desfaz, né? É um nó que fica quase impossível de se entender a lógica dele, né? Tipo fone de ouvido quando a gente põe no bolso, né? Que é uma coisa doida, ele simplesmente enosa e você se pergunta, mas eu coloquei o fone certinho, como que ele enosou? Né? Chamamos aí a galera da física para explicar isso, basicamente, de exatas, né? Mas também quando a gente menciona que uma situação está nebulosa, por exemplo, porque a gente não consegue enxergar a situação
na sua plenitude, né? Toda vez que a gente vai dar um exemplo de algo, a pessoa falou de uma maneira muito seca, né? Por que muito seca? Porque quando você engole uma coisa muito seca, dá soluço, né? Você não respira direito. Então, literalmente, a gente é estimulado pelos nossos sentidos e muitas vezes a gente usa palavras que estimulam isso, né? Se você não gosta de coisa de gosto amargo, então você automaticamente vai associar falando, olha, aquela situação me soou muito amarga, né? Ou então o jeito que a pessoa me trata é muito doce, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia de como a gente se relaciona constantemente com os nossos sentidos e como eles dão, inclusive, sentido para as palavras e para as situações que a gente não consegue descrever, muitas vezes de maneira literal, né? Se eu só simplesmente dizer o que a pessoa me disse, às vezes não vai fazer a pessoa entender o impacto que eu sofri com aquilo que a pessoa falou. Se eu já der um sentido de falar o gosto que foi aquela situação, talvez ela entenda um pouco melhor, tá? Então a nossa razão, ela permeia muitos fatores, ela é muito ampla, né? O ser humano é muito amplo, ele não é só um rato de laboratório, né, literalmente. Ele é um ser que pode desenvolver a sua inteligência de N maneiras, né? Pode ser uma inteligência corporal, uma inteligência artística, sensorial, pode ser uma inteligência emocional, ou seja, uma pessoa que consegue ter a cabeça muito fria, muito lógica em momentos de conflito e é uma boa pessoa para resolver conflitos, por exemplo, né? E como isso influencia tanto a gente? Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Existe uma diferença no tratamento que você recebe na hora de receber uma bronca, por exemplo, né? Porque quando alguém quer simplesmente falar pra você que você fez algo pra ela e que foi ruim ou que algum comportamento seu foi negativo para algum tipo de instituição, comunidade, que seja, né? Você vai simplesmente chegar na pessoa e falar assim, olha, isso aconteceu e a gente gostaria de dizer que isso gerou um conflito, uma chateação desnecessária. Gostaria de conversar com você sobre isso. Ou você pode simplesmente chegar na pessoa, né, e falar assim, cara, se prepara, porque agora, olha, eu vou falar um negócio pra você, o que eu vou te falar vai ser bem ruim, hein? Nossa, se prepara aí porque vem chumbo. Ou seja, você já tá colocando a pessoa numa situação de inferioridade, né, de se sentir tensa, para você justamente chegar rasgando nela, né? E isso mostra que muitas vezes existe uma relação tóxica, né? Até no ambiente de trabalho, nas famílias e tudo mais. Porque existem problemas no ambiente de trabalho? Ok, é normal existirem problemas. Como que a gente vai resolver eles? Fazendo terrorismo primeiro? Não. Talvez isso não seja a maneira mais fácil de fazer a pessoa perceber que ela está tendo um comportamento ruim. Às vezes você só vai deixar a pessoa aterrorizada, mais ansiosa e aí vai desencadear um comportamento pior, né? Então, para você verem como a gente é estimulado pelos sentidos e não pela simples lógica. Você vai dizer a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E isso já faz uma enorme diferença com a maneira que a pessoa vai receber essa informação, né? Então, o estímulo do ambiente, o estímulo dessa questão do clima da situação, né? Se é uma situação tensa, se é uma situação, na verdade, tranquila, né? Por exemplo, se a pessoa vai te fazer uma crítica, ela chega assim e fala assim, olha, eu vou falar uma coisa que você não vai gostar, mas eu já adianto que eu quero ouvir o seu lado. Ou seja, você já está tranquilizando a pessoa, né? Então, a gente é estimulado pelos sentidos o tempo todo. Por isso que é muita hipocrisia a gente dizer que as pessoas têm as mesmas oportunidades de vida, porque os contextos que cada um vive são muito diferentes. E muitas vezes são diferenças criadas a partir de uma desigualdade social muito aguda, uma desigualdade política, né, muito aguda, pode ser um contexto de um lar muito violento, né, e mesmo que a pessoa, sei lá, tenha um certo conforto material, às vezes, mas ela tem um tipo de comportamento extremamente negativo por parte da família, né, uma família muito controladora, muito narcisista, que só pensa em si mesmos, coloca os filhos a serviço de si mesmos, né, então assim, o que o empirismo traz é o que o Aristóteles falou lá atrás, que é uma coisa da filosofia humana importante, que é, sim, nós somos estimulados externamente e o tempo todo, né? E isso internaliza na gente, entra dentro de nós de um jeito que a gente muitas vezes não percebe. Por isso que, sim, segundo os filósofos da lógica, cuidar dos nossos pensamentos é interessante, pois não adianta nada eu saber um monte de informação, mas deixar o meu pensamento tomar conta de mim
e aí, sei lá, uma crítica irrelevante que uma pessoa fez pra você, você se sente extremamente atingido e fica pensando nisso o dia inteiro e acaba atrapalhando suas atividades mais básicas porque você não consegue se desligar naquele momento. Então sim, tem que prestar atenção no que você está pensando, porque senão o pensamento toma conta de você. E de certa maneira, quando o Descartes fala de prestar atenção no que pensamos, ele também está falando para prestar atenção nas nossas fontes, né? Nas fontes dos nossos pensamentos, que são fontes muito determinantes, que são fontes muito importantes para a gente, certo? Por isso que toda a filosofia se baseia na experiência e reflexão, porque a gente não pode negar o que aconteceu, a parte física externa, mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que sim, os nossos pensamentos são a principal fonte de maneira de se relacionar com essas experiências, né? Então, para os empiristas, a experiência e a reflexão são a fonte da razão. Viver sem refletir é deixar o seu pensamento tomar conta de você e deixar uma fonte externa que você sequer conhece transformar a sua vida no inferno, né? Entre outras palavras, tá? Vale lembrar também que a fonte da razão, segundo os filósofos da filosofia da lógica, do racionalismo, né? É a fonte de uma ideia. Então, literalmente, é tipo assim, quem teve essa ideia? Foi Aristóteles, foi o David Hume. Então, estuda o cara para ver se você tem certeza que você concorda com aquilo, né? Agora, no caso da filosofia empirista, eles não excluem o fato que estudar o cara ainda é importante, né? Lembrando que o Kant foi um filósofo que vocês estudaram anteriormente comigo, que uniu, né, o empirismo com o racionalismo, porque ele considerava os dois movimentos importantes. Mas vale lembrar que, sei lá, até que ponto essa pessoa influencia na sua vida? Até que ponto é aplicável aquela teoria na sua vida? Né? É importante a gente colocar a nossa vida como a protagonista da situação filosófica, porque não adianta nada ter um ideal filosófico totalmente distante da minha realidade, né? No ponto que fica inaplicável, vira uma fantasia, né? E lembrando que a fantasia tem uma função boa. Se não fosse a fantasia, não existia arte, não existia cinema, não existia nada do que realmente causa muita felicidade na gente e entretenimento, né? Mas a fantasia tem seus limites também. Existe um momento que a gente tem que saber que se uma situação está acontecendo de verdade ou se ela está acontecendo dentro da nossa cabeça. Ou se, tipo assim, porque senão, gente, a gente cai na lábia de um monte de charlatão. Se tem uma coisa que a humanidade filosófica odeia, é o charlatão. Porque o charlatão sempre vai dizer o que você quer ouvir, mas não o que você precisa ouvir. Entende? O filósofo já é aquela pessoa que vai dizer o que você precisa. E quando eu digo dizer o que precisa, não é que ele vai buscar os seus interesses e falar, eu preciso falar isso pra ele. Mas ele vai dizer uma verdade que vai dar um significado muito maior pra você sobre a situação do que, de fato, uma pessoa que vai dizer o que você quer ouvir. Ouvir uma verdade pode ser doloroso ou não, pode ser libertador. Aí depende de você, né? Depende de como você vai encarar isso. Se é uma libertação ou se é um aprisionamento, né? Então, John Locke, para ele as ideias simples são as que existem em consenso, ou seja, todo mundo concorda que o limão é azedo. Isso é um consenso. Todo mundo concorda que o calor ele é bom desde que você esteja na praia, na piscina, e não trabalhando debaixo do sol, né? Mas todo mundo concorda também que a gente não pode culpar um evento da natureza dos problemas sociais que a gente vive. Trabalho exaustivo demais, condições de trabalho precarizadas, dentre outras coisas, né? Ou, por exemplo, no inverno muito rigoroso que a gente fica com dó das pessoas que estão na rua. A culpa não é do inverno, né? Não deveria haver pessoas na rua, já começa por aí. Tudo bem, a gente até tenta remediar essa situação com campanhas de agasalho, mas para resolver essa situação de verdade, teria que tirar as pessoas da rua e dar uma condição de vida, né? Mas digna para essas pessoas, né? Então, assim, ideias simples são ideias que têm um consenso e as complexas são mais ligadas ao sujeito, tá? E aí envolve muitas questões de identidade histórica da pessoa, né? Envolve conflitos pessoais da pessoa, contextos históricos sociais, dentre outras coisas, que são ideias mais complexas. Por quê? O que o John Locke está dizendo não é que as nossas ideias partem de nós, simplesmente, mas é que todo o contexto social, político, histórico, individual que a gente vive é resultado de coisas muito complexas. Então, a nossa concepção, por exemplo, de política envolve isso, a nossa concepção de papel nosso na sociedade envolve isso, até as outras concepções que a gente acha mais íntimas, que é afetuosas, de amor, amizade, prosperidade, né?
elas envolvem uma concepção histórica construída socialmente, né? Então são ideias complexas, tem que ser estudada vários tipos de campos diferentes da ciência e observados para ser entendidos, tá? Por exemplo, um exemplo de ideia simples é o conceito de tempo. Todo mundo sabe que o tempo é uma coisa que passa na Terra de maneira geral, para nós da nossa espécie de maneira igual, para as outras espécies de maneiras diferentes. Então, por exemplo, para o ser humano chegar na adolescência, precisam se passar 12 a 13 anos, né? Para um animal entrar na adolescência, muitas vezes são meses, né? Só que ele já chega nesse estágio. Então, isso é uma ideia de um conceito simples. Então, se eu virar para você e falar assim, olha, agora é 1h30 da tarde, você vai concordar comigo que é 1h30 da tarde aqui no Brasil, em Itaquaritinga, né? Agora, o conceito de infinito já é mais complexo. Porque o conceito de infinito exige toda uma imaginação nossa. Lembrando que a nossa mente não foi feita para fazer grandes contabilizações. Não foi à toa que a gente inventou a matemática. A matemática foi uma invenção humana não só para contar os grãos, mas para principalmente contabilizar o que parecia difícil, impossível mentalmente. A gente não consegue imaginar 1 milhão de arestas de madeira, por exemplo. Pois é, a imaginação humana tem alguns limites, né? E tipo assim, mesmo que você começar a contabilizar na sua mente, você não consegue ter a imagem disso, exata, né? Então a matemática surgiu para trazer essa imagem pra gente de uma maneira lógica, né? O infinito é uma porção de conceitos matemáticos que a gente junta para entender. O infinito é um tempo que não acaba nunca. Mas o tempo acaba. O infinito é algo que é assim, não dá nem para você contabilizar. Por exemplo, o universo. O universo é infinito, porque ele está sempre se expandindo. Ele não tem um limite. A Terra não. A Terra é finita, porque ela tem um limite. Certo? Então é isso, meus queridos. Vocês vão fazer um resumo dessa aula para mim. Depois eu estarei continuando essa aula através do Google Meet, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima.